Uma boa tarde para você, obrigado por sua companhia a partir de agora, mas a gente vai ter que falar nesse assunto, não adianta. Um curto-circuito em uma subestação de energia em Florianópolis, conforme a gente disse agora no início do jornal, deixou milhares de consumidores ontem sem energia na capital. Hospital, shopping, comércio e as residências. Querendo saber o que, afinal, o que realmente aconteceu. Quem tem mais informações, vamos ao vivo, é o repórter Fernando Machado. Boa tarde, Fernando. Quais as últimas informações? Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. A Incelesc informou hoje que a explosão afetou 39 mil domicílios em 20 bairros da capital na noite de ontem. A informação é de que na manhã de hoje, cerca de 2 mil imóveis amanheceram sem luz. E segundo a Celesc, a situação só foi se normalizar por volta de 7 horas da manhã. A explosão aconteceu na subestação Trindade e provocou desligamento automático através do sistema de autoproteção de 10 circuitos alimentadores. Até o momento, a suspeita é de que o problema tenha sido ocasionado por um animal que foi encontrado no local. O animal encontrado no local foi este gambá. Apesar de ser o principal suspeito de ocasionar o curto, de acordo com a Celesc, este tipo de ocorrência é pouco frequente em subestações por causa das medidas de proteção adotadas. Técnicos iniciaram os trabalhos no local na noite de ontem e retornaram na manhã de hoje para fazer um levantamento preliminar dos danos e confirmar a causa do incidente. Em nota, a instituição alegou ter registrado apenas danos materiais na subestação, sem vítimas e a explosão de equipamentos. Moradores se assustaram e registraram o clarão que deu de ver de diversos bairros da capital. Bem, para falar desse assunto, nós estamos recebendo aqui o engenheiro assistente da diretoria de distribuição da Celesc, Pablo Cupani. Boa tarde, engenheiro. Obrigado por sua presença aqui no estúdio do SBT Meio-Dia. Problemão sério aí, né? No final da noite, aí por volta de 11 horas, nós tivemos aí... Foi uma explosão e um início de incêndio? Foi o que aconteceu? É importante destacar que não houve explosão. Houve curto-circuito. Um curto-circuito. Mas o que foi aquele clarão todo na noite da capital? O clarão que acontece ali é resultado do arco elétrico, certo? Que é, digamos, o ar ionizado por conta do curto-circuito. Aí né? Provoca aquele efeito, E aí que provoca aquele efeito, digamos, uma luminosidade intensa e o clarão, que é por óbvio que as pessoas com certo receio podem se assustar, mas é bom destacar que a gente não coloca em risco nem, esse tipo de situação não coloca em risco nem a vizinhança e tampouco a subestação, certo? Bom, para o telespectador entender melhor, nós temos imagens aí que foram produzidas pelos moradores ali na região, que ficaram, como eu disse, né, muito assustados. Mas assim, para o telespectador entender melhor, engenheiro, nesse caso, como foi uma subestação, até que se provoque realmente um grande dano no local, há toda uma etapa anterior de proteção ao sistema elétrico, ao circuito que está ali em funcionamento. Correto. Então, a subestação, todo o sistema elétrico, seja ele na rua ou dentro da subestação, ele tem equipamentos de proteção. Então, quando acontece alguma situação inusual que coloque em risco o sistema elétrico, automaticamente equipamentos de proteção atuam e fazem o desligamento do sistema. Então, é importante a gente frisar que esse desligamento é automático, os sistemas detectam essa condição e extinguem o defeito. Né? Então, que foi o que aconteceu ontem, né? A partir do momento que houve o curto-circuito, houve o clarão, houve o desligamento. Engenheiro, por conta dessa ocorrência que nós tivemos aí nesta noite, poderíamos ter tido algum tipo de queima de aparelhos eletrodomésticos no comércio, de um modo geral, ou até mesmo dentro de um hospital? Seria possível isso? Nas vizinhanças da subestação, até tecnicamente é possível que tenha acontecido. Certo. Então, nesses casos, a Celesc tem todo um procedimento de ressarcimento aos consumidores. No próprio site da Celesc tem o caminho de como o consumidor pode pleitear o seu ressarcimento e certamente a companhia, se comprovado for, digamos, a influência desse efeito no equipamento, fará o ressarcimento necessário. Mas a causa mesmo da ocorrência teria sido mesmo um animal que foi encontrado pela equipe? Trabalhamos com essa hipótese, eu estive no local ontem, trabalhamos com essa hipótese, houve um gambá que foi encontrado lá. Temos um histórico pequeno em subestações, mas já aconteceram em outras também. Tivemos um caso em Concórdia, onde um tucano provocou o desligamento da rede. Às vezes o próprio João de Barro na rede também causa esses curtos-circuitos. E ontem nós encontramos um gambá muito próximo
próximo ao local onde houve curto-circuito, então estamos investigando, estamos apurando mais dados técnicos, mas trabalhamos com essa hipótese. O pobre do bichinho poderia ter morrido no meio da situação toda ou ter sido o causador. Para finalizar, quando é que a gente tem a energia totalmente restabelecida e o problema resolvido na região? Não, a energia é importante frisar que já foi restabelecida ontem de noite. Totalmente? Então, totalmente. Mas hoje pela manhã ainda tinha muita gente sem energia na região, né? A Celesc tem um site que publica em tempo real essas informações. Por vezes, as manobras que a gente faz na rede de distribuição permitem atender o consumidor, mas o sistema não é atualizado. Correto. Então, ontem o que a gente teve foi a ocorrência às 23 horas e 17 minutos, em torno aí de umas 2 horas e 15 depois, restabelecemos 75%. Certo. E aí, por volta das 3 horas da manhã, entre 3 e 3 e meia, completamos 100%. E aí, o site permaneceu um pouquinho desatualizado e na manhã de hoje ainda constava essas unidades consumidoras fora. Mas ontem foi um tempo bastante, diria, rápido, uma mobilização intensa da empresa. Engenheiro Cupani, obrigado pelas informações. Obrigado.